Falando em bolsonaristas, eu abri o programa de hoje citando a valentona, a deputada Carla Zambelli, que saiu armada na véspera da eleição, mas que está sendo julgada agora por outro crime, é uma coleção de crimes, né? Começou hoje no STF o julgamento da deputada Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti, acusados de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, mas estava naquele mesmo contexto de mostrar como o sistema é falho para contestar as urnas e contestar o resultado eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, já votou a favor da condenação dos dois. Olha os dois aqui, ó, amiguinhos, a Zambelli e o Delgatti. O Moraes votou pela condenação dos dois e foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. 2 votos por enquanto, então. A Carla Zambelli está por um tris. Mais um votinho que pode ser a qualquer momento. Cadeia e perda de mandato. Quem explica mais para a gente é a Laura Couto, na redação do ICL. Laura. Rodrigo, até a última atualização, o placar estava realmente 2-0, os votos do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino, e o julgamento acontece, da primeira turma, acontece em plenário virtual e está previsto para acontecer até a próxima semana, sexta-feira, dia 16 de maio. O ministro Alexandre de Moraes, ele votou pela condenação da Zambelli de 10 anos de prisão, sob acusação de invasão de dispositivo eletrônico, no caso aí o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e falsidade ideológica. Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, como você citou, e ainda faltam os votos de Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Além da pena de prisão, o ministro também defendeu a perda do mandato da Carla Zambelli. Já para o hacker Walter Delgatti, Alexandre de Moraes sugeriu uma pena um pouco menor, de 8 anos e 3 meses de regime fechado. Além disso, Rodrigo, os dois devem pagar uma multa de R$2 milhões por danos materiais e morais e devem ficar inelegíveis aí por 8 anos. Agora, eu queria relembrar que a Carla Zambelli, ela pediu para o hacker Walter Delgatti inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça um pedido de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Então, por isso aí, essa falsidade ideológica e invasão do dispositivo eletrônico, né, Rodrigo? Olha, Laura, além de perder mandato, de ir para a cadeia, vai ficar caro demais. R$2 milhões. A Zambelli tem como arrecadar isso junto às bases bolsonaristas. Agora, o hacker Delgatti, eu conheço um pouco a história dele, vivia numa situação precária quando ajudou a desvendar ainda os segredos da Lava Jato, né? Situação precária, não tem dinheiro. Aliás, ele foi seduzido, né, pelo esse esquema bolsonarista com a ideia de ganhar algum. E em vez de ganhar, pode pegar cadeia e tem que pagar essa multa aí de R$2 milhões. Logo depois do voto, né, do ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado já pelo voto também de Flávio Dino, Zambelli já se manifestou numa nota enviada ao site Metrópolis. Ela expressou, abre aspas, o mais profundo sentimento de inconformismo diante do voto. Afirmou que Moraes a condenou injustamente, ignorando fatos e provas. Está feito o registro, não vai adiantar sair armada no meio da rua dessa vez, Carla Zambelli. Vamos acompanhar, a qualquer momento podem aparecer votos que formem a maioria, né? Já para que ela seja condenada, mas há um prazo até a semana que vem para esse julgamento acontecer no plenário virtual. Olha, esquentou de vez a briga entre o STF e a Câmara. Hoje, a primeira turma, ela formou maioria para derrubar a resolução da Câmara que suspendia o processo do golpe contra o deputado bolsonarista Alexandre Ramagem. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino votaram pela continuidade do processo contra Ramagem. A decisão foi tomada em plenário virtual e ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia. Agora, um detalhe importante, tá? A primeira turma votou para prosseguir a ação penal contra o deputado federal. Lembrando que ele é acusado de 5 crimes. E aí, suspenderam o andamento do caso relativo a 2 crimes. Eu estou falando de dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União. Ou seja, para os crimes de golpe de Estado, organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a ação penal vai continuar, Juliano. Pois é, essa semana se gerou uma grande tensão. Eu estava em Brasília nesses dias e durante a sessão, foi uma sessão relâmpago, uma sessão onde não houve oportunidade de que se desenvolvesse o debate, os partidos não puderam falar. Quem falou foram os líderes, tiveram 1 minuto cada líder de partido para encaminhar a votação, uma coisa completamente esdrúxula. Então foi um atropelo completo. Durante a sessão, correu mais ou menos do jeito que a gente imaginava. O bolsonarismo com o centrão
315 votos, votando pela suspensão da ação penal, a esquerda, a centro-esquerda, os deputados mais afinados com o governo votando contra. Até aí tudo bem. O que chama atenção é o que aconteceu depois, porque depois houve um movimento de partidos para questionar essa ação no Supremo Tribunal Federal. A Rede e o PDT apresentaram uma ação, o PT e PSOL começaram a articular outra ação e parece que houve um recado do presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo para os aliados do governo de que, olha, talvez não seja tão conveniente assim vocês entrarem com uma ação no Supremo, porque a coisa aqui na Câmara pode azedar. No momento em que o governo começa a ter um ambiente um pouco mais favorável na Câmara e no Senado para aprovar projetos como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a própria alíquota sobre os super ricos, sobre os bilionários, o Hugo Mota parece que mandou um recado, né, isso que se diz lá em Brasília, para alguns partidos aliados do governo, de que talvez não fosse conveniente. Hoje pela manhã o pessoal entrou com ação no Supremo, questionando também a recessão, mas o PT não. Tá certo. O PT segurou, acatou o recado ali do Hugo Mota, talvez na esperança de que terá um cenário melhor daqui para frente, mas... E claro que considerando esses 4 partidos, PDT, Rede, PSOL e PT, quem tem mais conversa, mais trânsito no Supremo é o próprio PT. Sim. Então não me espantaria se houvesse, por exemplo, um recado do Supremo dizendo, olha, não precisa entrar com ação não, que a gente vai matar essa no peito, né? Agora, nem todos têm essa interlocução com o Supremo, né? E acabaram entrando com ação, importante, porque é uma chance que o Supremo tem agora de se posicionar sobre um procedimento que foi totalmente ilegal, que foi feito na Câmara, não tem nenhum precedente na Constituição ou nas leis do país, né? Pois é. Exatamente. E o voto mais duro, meninos, foi do ministro Flávio Dino. Vamos dar uma olhadinha num trecho do seu voto. Ele disse o seguinte: somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente. Tudo isso, supostamente, sem nenhum tipo de controle jurídico. E o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, também se pronunciou, tá, sobre a decisão do STF. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Ó, acaba de ser formada a maioria na primeira turma do STF para derrubar parte da sustação aprovada por 315 deputados em plenário. O ministro está se sobrepondo à vontade de toda a Câmara. Chico, esse é o jogo, né? Esse é o jogo, mas toda a Câmara queria sobrepor a todos os poderes do país, passar por cima. Federal, Rasgar a Constituição. Então, agora vai se espantar com isso. Tinha que derrubar mesmo. Pois é. E o deputado Lindbergh Farias comentou no Twitter também. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse. Pessoal, como esperado, o Supremo acaba de decidir que aquela votação que houve na Câmara, que era para trancar a ação penal do Bolsonaro, mas que teve uma loucura, uma teratologia jurídica, e decidiram trancar a ação penal do Bolsonaro e dos 34 denunciados, que aquilo não vale. Né? Sabe por que não vale, pessoal? Porque a Constituição é literal. A Constituição é literal, mais claro impossível. É claro. Não, veja só, há um mecanismo que prevê suspensão de ação penal. Tá lá, se chama, inclusive, tem uma sigla no sistema da Câmara, quando você coloca lá, projeto de decreto da Câmara é PDC, projeto de lei é PL, projeto de tem um outro projeto da Câmara que cada um tem a sua sigla. E existe a sigla SAP. Então, sustação de ação penal é previsto na Constituição para parlamentar. Ou seja, se tem alguém que poderia ser amparado mediante uma série de critérios que não foram observados nesse caso, seria o Alexandre Ramagem e ninguém mais. Sim. Quer dizer, abrir essa porteira para os 34 golpistas não tem o menor cabimento. E mesmo o Ramagem a partir do primeiro dia do mandato. Deputado, né? Como deputado. E não a patifaria que ele aprontou lá atrás. Na com ABIN. a ABIN paralela, com aquela arapongagem, né? Com uma verdadeira festival de sacanagem que ele aprontou. E que foi um elemento decisivo para a preparação do golpe. Quer dizer, o golpe, para ser preparado... Começa aí. Quer dizer, a ABIN, a Polícia Federal, uma parte dela aparelhada, a Polícia Rodoviária Federal promovendo os bloqueios, né, para que os eleitores não pudessem chegar no dia da eleição. Ou seja, foram várias etapas, né?
né? E o Supremo está julgando tudo isso. Não está julgando só quem participou do 8 de janeiro, quem quebrou uma vidraça no Palácio do Planalto. Está julgando todo o processo. E o Ramagem, obviamente, é peça decisiva desse processo. Não era deputado federal quando esses crimes foram cometidos, né? Tem que ser julgado no Supremo porque tinha prerrogativa de foro pelas funções que tinha no governo Bolsonaro. Então tá tudo certinho, gente. Tá tudo certo. A Câmara não tem nenhuma prerrogativa para suspender uma ação penal de alguém que estava sendo julgado por crimes cometidos quando não era deputado. Sim, e aí a Câmara quis suspender os 5 crimes do Ramagem, tendo conhecimento, né, do que pode e do que não pode, Chico. E aí como é que você entende esse jogo? É acenar pra galera? O que é? Empurrar, levar pra frente, tumultuar? Jogar pra galera, fazer disso um fato político, esse barulho, para depois o próprio Sóstenes estar aí dizendo agora o Supremo quer mandar em tudo, quer fechar a Câmara, quer fazer isso e aquilo. Então, eles criaram um fato político, tanto que a gente está discutindo aqui eles querem jogar para o país inteiro que, tá vendo, lá vem o Xandão de novo, os caras querem mandar em tudo, a Câmara não tem poder nenhum mais. Então, o objetivo era esse, criaram. Esse episódio, né, Chico, Roberta, esse episódio, ele escancara de vez aquilo que a gente já analisou várias vezes aqui no ICL. O Hugo Motta foi eleito quase como candidato de consenso. Ele teve apoio dos governistas, boa parte dos governistas, não todos, mas boa parte dos governistas, foi o candidato do PT, por exemplo, e obviamente isso envolvia acordos de fazer com que pautas importantes para o governo andassem, como por exemplo, a reforma do imposto de renda, não por acaso o relator é o Arthur Lira, que é mais comprometimento do Centrão com o projeto do que botar o seu principal quadro para relatar, só que o Hugo Motta também foi eleito com os votos do PL. E algum acordo ele fez com o PL. E a gente dizia que, será que o acordo que o Hugo Motta fez com o PL não foi votar a anistia? E a gente ficava dizendo não. Bom, agora tá claro, porque o Hugo Motta não botou para votar o PL da anistia, né, que os bolsonaristas têm as assinaturas para poder votar a urgência desse projeto. O Hugo Motta não bota para votar, porque provavelmente o acordo dele não era botar para votar o projeto de lei que anistia, mas coloca uma espécie de substituto para dizer que algum tipo de anistia foi tentado, que é essa sustação de ação penal, essa SAP que foi votada nessa semana. Então ele está pagando uma conta. Sim, ele vai até falar para os caras agora, cumpri a minha parte. Exato. Que deixou rolar solto. Sim. É isso. E olha só, daqui a pouco nós teremos o Guilherme Amado, que vai trazer mais bastidor sobre essa afronta, né, da Câmara para o STF. Então o Gui tem mais informações aí para a gente entender esse papel do Hugo Motta nesse jogo aí, porque ele ora vai para lá, ora vem para cá. Típico Centrão, né? Típico Centrão. Olha só, essa sexta-feira está agitada mesmo no STF. É que a primeira turma começou a julgar a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. Eles respondem por invasão de dispositivo informático e também por falsidade ideológica. O relator, Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar no plenário virtual, tá? Aconteceu essa votação. Ele propôs uma pena de 10 anos de prisão para Carla Zambelli em regime fechado e de 8 anos e 3 meses para Walter Delgatti. No seu voto de 120 páginas, Xandão diz que Zambelli agiu de modo premeditado, organizado e consciente, e que a deputada tem personalidade desajustada e desprezo pela democracia. Flávio Dino seguiu o voto de Alexandre de Moraes e faltam votar Carmen Lúcia, Luiz Fux e também Cristiano Zanin. Mas temos aí Zambelli por um fio. Finalmente, hein, Chico? Finalmente. É o que essa deputada promoveu, né, nos últimos... desde 2018, vamos dizer, desde que o Bolsonaro se elege. Foi demais. E essa ousadia nessa história... Essa invasão do Conselho Nacional de Justiça, eu fiquei muito assustado como alguém tem essa coragem. Que ela pega o hacker e diz, vamos brincar aqui dentro desse sistema. Primeiro, vamos pedir a prisão do Alexandre de Moraes, por ele mesmo. Era o Xandão pedindo a prisão dele mesmo, uma autoprisão. Já é uma tremenda sacanagem. Aí depois ela faz coisas como, vamos soltar o Sandro Silva Rabelo. Quem é o Sandro Silva Rabelo? É um líder do Comando Vermelho que é condenado a 200 anos de cadeia.
ela vai lá, faz um alvará. Ela e o RAC fazem um alvará para soltar esse sujeito. Ou seja, para fazer uma grande zona, para quando a turma toda do Conselho Nacional de Justiça acordasse ali, tomasse um baita susto. Olha a sacanagem que fizeram aqui. Olha o que aprontaram. Soltaram um dos maiores bandidos do Brasil, condenado a 200 anos, e pediram a prisão do Xandão. Então, é essa ousadia que essa mulher tem. Ou seja, é uma ousadia de quem acha que não vai ser punida nunca. É impressionante, né? É impressionante. E mais impressionante, Chico, quer dizer, que está rolando processos contra a Zambelli praticamente desde que ela se tornou deputada federal. Pedidos de cassação de mandato, quebra de decoro no Conselho de Ética. Veja, o Glauber Braga, do PSOL, está com o parecer pronto para ser votado no Conselho, aliás, no plenário da Câmara dos Deputados, e a Carla Zambelli não teve sequer um processo aprovado de cassação no Conselho de Ética da Câmara. Não teve sequer, até agora, um pedido de liminar acatado, nem pelo Supremo, nem por ninguém, com os vários pedidos de prisão contra a Carla Zambelli, que pesam contra ela. Nós tivemos deputados presos no Brasil, o Daniel Silveira é o exemplo mais ilustrativo, mas o Supremo tem prendido deputados. Né? O Chiquinho Brazão, mandante do assassinato da Marielle. Quer dizer, há deputados no exercício do mandato presos no Brasil liminarmente. Né? E a Carla Zambelli nunca, continua solta, 7 anos se passaram já, desde que ela foi eleita, né? E promoveu toda a série de crimes nesse período, não foi cassada e só agora está prestes a ser presa. Aliás, prisão que também tem que ser convalidada pela Câmara dos Deputados, como todo pedido de prisão. Então vai ter uma votação na Câmara dos Deputados para convalidar a decisão do Supremo, caso ela seja confirmada. Eu acho que ela está abandonada lá, porque o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele joga ela para os leões. Então eu creio que toda a turma dele lá na Câmara vai... vamos empurrar a ladeira abaixo. Vamos seguir aqui o que pensa o STF e, nesse caso, vamos ajudar a levá-la à cadeia. Até porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fala que perdeu as eleições muito por conta de Carla Zambelli também, né? Então, ele literalmente largou na estrada. O fato é que logo depois que Xandão registrou o seu voto, a Carla Zambelli se manifestou. E em nota enviada ao Metrópolis, ela expressou o seu mais profundo sentimento de inconformismo diante do voto. E que Moraes condenou injustamente, ignorando fatos e provas. Interessante, ignorando fatos e provas, se há tanta materialidade nesse caso, né? Assim... Talvez a única prova que ele não conseguiu produzir é de uma afirmação que ele faz na sentença de que ela tem uma personalidade desajustada, porque isso precisaria de um laudo para poder um laudo psiquiátrico, psiquiátrico para poder confirmar essa afirmação que está na sentença. Tirando esta prova que não foi produzida, acho que as outras provas, e também ninguém é preso no Brasil por ter personalidade desajustada, senão os presídios estariam muito ainda mais abarrotados. Exatamente, do que estão.